Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu vou compartilhar um pouquinho, né, das minhas experiências com vocês e essa experiência, ela me marca até hoje, né? Apesar de estar passando umas coisinhas difíceis aí, mas faz parte da vida, tem seus altos e baixos e eu não deixo me atingir não. É o seguinte, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu morava em Itanhaém com os meus 2 filhos pequenos e a minha mãe e os meus pais moram na Praia Grande até hoje. E lá a minha mãe ligou para mim e falou que tinha um rapaz que parecia com meu tio. E pedindo informações a ele, soube que era realmente o meu tio. Ele pediu um prato de comida para ela, era um mendigo que tinha batido lá. Tá. E ela me chamou. Ela me ligou lá em casa, ligou e falou para mim. Aí eu coloquei as crianças dentro do meu carro e fui para casa da minha mãe, deixando depois tudo organizadinho, né? Antes organizadinho, as coisas de casa. Chegando lá, né, aí conversamos a respeito, né, de determinados assuntos com esse rapaz, né, que as suas situações de fisionomia e roupas estavam precárias, e a partir disso eu conheci a minha família por parte dos meus pais, do parte do meu pai, né, meu pai Beto, eu lembro do nome dele até hoje, Beto. Só que hoje ele é falecido, né, devido a uma história que a minha tia, uma das minhas tias contaram, que o meu pai quer dizer, né, o meu pai ele teve preso, né, naquele Carandiru, né, devido a ter feito uma coisa errada, ele não era uma pessoa de boa conduta, e isso já começou a refletir que a minha mãe sofreu na mão dele, né. Então, assim, se eu julgo a minha mãe hoje por ter me dado, porque eu sou adotiva, não. Não julgo tanto assim também não, mas a gente sente naquele finalzinho da tristeza, né, que tipo assim, por que que ela me deu? Porque eu passei muita coisa com meus filhos e eu nunca dei meus filhos não, porque mãe é aquela que cria e cuida e ama, né? E eu fiz isso até hoje, faço até hoje com os meus filhos, tá? Eu cheguei a tomar umas providências, né, a respeito da procura da minha mãe, né, que eu não obtive sucesso naquela época, né? Uma delas foi entrar em contato, né, com o jornal do litoral. Aí eu fui, relatei o caso e o jornalzinho está guardado até hoje. Aqui. Aí eu guardei esse jornal aqui, né, porque foi uma das coisas que eu decidi, né. Peguei a foto dela com a minha tia, né, uma das minhas tias, né, porque tem uma tia que mora no Boqueirão e em São Vicente. E conheci minhas primas também, que são tudo parecida comigo, é muito legal isso. Só que hoje eu quase não tenho contato com eles, porque pelo fato da gente não ter convivido junto, né, eu acho que não criou aquele vínculo, né, bem interativo. E efetivo também, né, mas eu tenho um grande respeito por eles, até hoje, um carinho. Então, aí eu procurei, né, e coloquei a foto delas nos posts, né, e cada telefonema era um telefonema falso, né, devido à informação ser importante para mim. Tá, essa foi a foto que eu consegui dela, né, essa é minha mãe, essa é minha mãe biológica, tá. Quando eu consegui pegar o número do CPF dela, eu consultei na Receita Federal e caiu como suspenso a carteira dela. Tá, aí eu consultando, né, e deu como situação cadastral de suspenso, então significa que não tá anulado o CPF dela, ou seja, ela tá viva até hoje, pelo menos acredito eu, né. Aí eu cheguei a mover, tem um envelope guardado que eu preciso procurar, e eu cheguei a mover uma ação, porque se a pessoa está viva até hoje e ela não tem o seu CPF anulado, devido a qualquer situação, ou anulado, ou ter falecido, alguma coisa assim, ela tem que votar, né. Então eu fui no cartório eleitoral de Praia Grande, movi uma ação naquela tempo e o juiz deu como deferimento, né, tipo assim, não foi o suficientes as provas apresentadas para ele,
né? Pelo menos é o que eu entendi do processo. Tá? Eu respeito muito o que o juiz decidiu, né? Eu acho assim que cada cabeça é sua sentença, né? E eu sei que eu tô dividindo uma boa parte aí, mas eu não desisto não, porque agora tendo o canal do YouTube, eu posso falar o que eu quiser, porque tá na lei, está na nossa Constituição. E eu vou deixar uma coisa bem clara, que anda acontecendo muitas coisas chatas, desagradáveis, e a gente quer agir de boa fé, tanto com as pessoas como com a instituição, e acha que a gente é bobo, mas ninguém é bobo não, tá? Eu acho que temos a liberdade de expressão e isso está na nossa Constituição. E fazer reflexão ou dividir experiência não é crime, né? Não é crime. Se fosse crime, estava todo mundo preso aí, né? Eu mesmo, quando eu entro na sala de bate-papos da UOL e fico analisando aquelas conversas e faço uma análise daquilo ali, é muito engraçado. Aí eu tô dividindo um pouco aí com a minha mãe, por mais que eu tentei procurá-la, né, não obtive sucesso. A minha mãe, Helenice Fernando dos Santos, esse é o nome verdadeiro dela, né? Helenice Fernando dos Santos. Ela deve ter uns 50 e poucos anos hoje, né? E, e eu sei que ela não só me deu, ela deu meus outros irmãos também, né? Inclusive, um deles eu sei o nome, e quando eu fui na creche, onde deixaram ele naquela época, em São Vicente, eu consegui a carteirinha dele, né, o Jefferson, né, eu conheci a carteirinha dele está até hoje guardada comigo, né, e diz que ele foi adotado por uma família, né, bem de vida, né, e eu acredito que ele seja hoje um grande homem, né, e acredito ter compartilhado um pouco com vocês as minhas experiências e eu vou contar cada vez mais porque chegar numa sala de aula e sentar ali e as pessoas acharem ou pensarem ou refletir, aquela ali é bem de vida ou aquela ali nasceu em berço de ouro ou o que for que pensar de mim, eu não, sabe, eu não ligo porque a gente senta ali e a gente sabe o tamanho da nossa cruz, né? Independente de qualquer situação, eu não estou ali porque eu quero. Eu estou ali porque eu tive vontade de voltar a estudar, de realizar um sonho, e porque é realmente meu sonho desde adolescente ser professora, né? E eu sei que eu estou chegando perto, eu estou chegando perto. Sabe por quê? Porque a vitória vai ser minha, né? E eu sei que eu vou dar bons exemplos. E se hoje eu quero ser pedagoga e eu estou pensando, a minha pós fazer em direito é pelas crianças, porque eu criei 2 filhos sozinha e eu sei o que as crianças passam quando não tem um asseguramento do adulto, porque o adulto, ela confia no adulto, eu confiei na minha família para ter me criado, mas eu tive algumas decepções, né, eu fui bem criada, mas eu tive algumas decepções, porque infelizmente as pessoas escondem as coisas por baixo do cobertor e não é bem assim não, né, amo os meus pais, amo muito os meus pais, muito, pelo que eles são, né? Amo muito. Meu pai me ensinou que a vida não é fácil. Isso eu lembro até hoje. Nessa vida você vai passar por tudo, filha. Eu lembro dessas frases do meu pai. E dessas frases eu reflito até hoje. E é legal porque eu estou aqui no meio do quintal fazendo barulho. E, e eu tenho certeza que um dia Deus pode até colocar a minha mãe biológica na frente, mas eu vou fazer uma única pergunta para ela. Por que você me deu, apesar das dificuldades, apesar do que você passou com meu pai, enfim, porque filho não é cachorro para você ter e dar assim, né? Porque se fosse uma criança, tudo bem, mas diz que ela deu mais que 2 crianças, né? E eu desejo que tudo se resolva um dia e que isso, né, seja como lição de vida, né? Porque não estamos ali somente para carregar a cruz, né? Estamos ali para poder compartilhar bons e ruins momentos com pessoas experientes e maduras, né? Espero ter compartilhado. Um beijo.